Teoria e Prática de hoje vai falar sobre os desafios da economia brasileira. E, diga-se de passagem, são muitos, principalmente porque estamos num momento de recessão. Para falar sobre o assunto, eu estou com os economistas Fernando Pereira e também Juliana Mori. Obrigada pela presença de ambos e eu gostaria de começar, Juliana, com você. Falamos em recessão, mas muitas pessoas também falam que o Brasil está num momento de crescimento, tem muito potencial de crescimento. De onde vem isso? Quais características podem indicar uma coisa ou outra? Bom, primeiramente, o que é recessão, né? Então, recessão é quando a economia está crescendo cada vez menos, né? E o que é o crescimento da economia? O crescimento da economia está ligado ao crescimento do PIB, né? Então, o que a gente observa? Comparando-se os dois primeiros trimestres, né, você tem uma queda na taxa de crescimento do PIB. Então, isso já configura-se num quadro de recessão técnica. Esses dois primeiros trimestres que você diz é de 2014. De 2014. E normalmente se compara com 2013. Isso. Certo. E aí, recessão técnica, o que vem a ser? Quando 2 trimestres consecutivos você tem uma queda na taxa de crescimento do PIB, né? Então, isso não significa que o PIB, né, de 2014 ele feche negativo, uma taxa de crescimento negativo, mas já sinaliza uma preocupação, né, em relação a um quadro de recessão, né, que... Bem complicado, na verdade. Sim. Se a gente for pensar, estamos num ano bastante complexo, principalmente por conta das eleições. Então, aí depois eu quero até que vocês falem sobre isso, porque, querendo ou não, influencia. O problema da recessão, o que ela significa na prática? Né? Uma queda na taxa de emprego e na renda. Ah, entendi. Coisa que o governo atual colocava isso como um crescimento para o país muito grande. Isso. É uma isso. taxa de emprego. Né? Exatamente, uma taxa de emprego maior e aí um crescimento bem maior de fato. O PIB, eu andei lendo a respeito e o PIB eu sei que teve uma queda principalmente em relação à produção da indústria. Isso. O que é e qual é o reflexo disso de uma forma geral para o Brasil? O que é o PIB, né? Tudo que é produzido aqui dentro do país, né? Tanto de bens, de mercadorias, como de serviços. Então, ao longo de um ano, né? Isso dentro das fronteiras geográficas do nosso país. Certo, né? só aqui então, dentro entra do Brasil. Os diversos setores da economia. O setor de serviços, setor industrial e setor agropecuário. Então, o que a gente observa? Uma queda, né? Principalmente do setor industrial, que ainda segurou foi o setor agropecuário. E o setor automobilístico está ali mais ou menos também com problema. Sim. Né, nós já temos algumas montadoras que decretaram férias coletivas. Então, o que isso significa? Muitas pessoas com medo de perder emprego. Sim, sem dúvida. É um reflexo, é feito em cadeia. É a tua opinião também, Fernando, em relação a isso, essa questão da recessão e aí o crescimento? Porque muitas pessoas dizem que tem um potencial de crescimento se nós passamos por esse momento. É interessante você destacar esse ponto, Érica. A economia ela é cíclica, né? Nós temos momentos de grande crescimento e, ao mesmo tempo, nós podemos também ter momentos de grande recessão, né? E é curioso que qualquer economia de qualquer país, ela passa por essas situações. Às vezes, num curto intervalo de tempo, como, por exemplo, alguns meses, como ficou claro nesses 2 últimos trimestres. Às vezes, esse problema, o problema da recessão, se estende por mais tempo. No caso do Brasil, nós temos percebido que um país que nos últimos 20 anos cresceu, melhorou a renda das pessoas, melhorou seus indicadores de emprego. Porém, o que a gente percebe é que esse ciclo do crescimento parece que está chegando ao seu limite. E os dados, né, principalmente os dados a respeito do produto, que a Juliana destacou muito bem, já começam a refletir isso, que é o que os economistas costumam chamar de recessão técnica, né? Quando o PIB, né, o indicador do PIB, ele começa a se mostrar negativo em 2 trimestres, né, que é o que ocorreu no nosso país. É curioso, Érica, um ponto. Ao mesmo tempo que a gente começa a perceber esse risco da recessão, alguns outros indicadores ainda persistem e permanecem com uma boa qualidade, como é o próprio caso do emprego. Nós ainda temos a população aí 4,9% de desemprego, o que é uma taxa muito pequena. Mas não significa que o emprego foi o melhor ou para a melhor faixa da população.
Porque também alguns números apontam que foi um crescimento do emprego, mas para uma população de classe baixa. De baixa qualificação. Certo, de baixa qualificação. Então, assim, o número diz uma coisa, mas não significa que de uma maneira qualitativa o resultado seja o mesmo. E isso é uma característica dos indicadores macroeconômicos. Eles dão um bom retrato sobre o desempenho da economia como um todo, mas cada vez que nós precisamos analisar isso em mais detalhes, nós precisamos observar questões ligadas à microeconomia. O desempenho de um setor, o desempenho de um ramo de atividade e, para cada ramo de atividade, qual o tipo de profissional que esse ramo de atividade contrata. E aí a questão da indústria aparece como algo que vem bem de encontro com essa dúvida que você colocou. Ao mesmo tempo que no país nós temos uma taxa de desemprego relativamente baixa, né, se comparado a outros países que estão realmente em recessão, realmente em crise, a indústria que contrata profissionais mais qualificados, ela tem perdido espaço na economia brasileira. Né? O caso da indústria automobilística, o caso de outras indústrias, até ligadas a setores agroindustriais. Isso é um sinal amarelo na nossa economia hoje e que merece uma atenção muito grande, que pode afetar a realidade dos próximos anos. Então, até você colocou como sinal amarelo. Aí até eu queria falar com a Juliana, nesse sinal amarelo eu posso colocar a inflação. Sim. Por quê? Porque tem um número que acho que é 4,5% ao ano, que é o que é viável, admissível. E eu sei que já praticamente bateu os 2 a mais, que normalmente eles aceitam. O governo trabalha com metas inflacionárias, né? Então, a média seria de 4,5%. Nós estamos quase batendo a meta de 6,5%, que é o teto, né? O que isso significa na prática? O que é a inflação? A inflação, na verdade, é o quê? É o aumento, mas o aumento de todos os preços da economia, né? E qual que é o problema da inflação? Você percebe a diminuição do poder de compra da população e no setor empresariado essa incerteza, né? Essa imprevisibilidade. Né? Certo. E aí é interessante, porque tudo é totalmente interligado. Isso. Né? Quando a gente fala assim, mas existe a recessão, pode ter um crescimento, a inflação pode diminuir o poder de compra, e aí o que acontece? As famílias passam a consumir menos, mas tiveram um crédito maior no passado. Como que funcionou isso, então, para chegar nesse panorama que nós temos hoje? O que a gente observa? Que a política, né, do governo foi estimular o crédito. O que é o crédito? Né? Então, vamos pensar um trabalhador que ganha o seu salário mínimo. Então, teoricamente, ele deveria gastar até o valor do salário mínimo. Então, o crédito, ele expande esse poder de consumo. Então, isso é um empréstimo pessoal, cartão de crédito, né, e outras linhas aí de financiamento. Então, a pessoa consegue aí adquirir os bens da economia, mas através do quê? Você antecipa o consumo, né, só que você tem um preço, que é o quê? Os juros. Sem dúvida. Né? Então, o que acontece? Se a família não se programa, ela pode vir a se tornar um inadimplente. E não é cultural para o brasileiro fazer toda essa programação orçamentária. Infelizmente. Não é. Não. E aí também mais um reflexo. Você coloca isso como um problema do atual governo? Dá para falar que esse excesso de crédito que foi dado no passado é do atual governo? Já veio com o governo Lula, né? E a Dilma continuou com essa política de estímulo ao crédito, que funciona a curto prazo, né? Você consegue estimular a economia, né? As pessoas a comprarem mais, e comprando mais, elas vão gerar mais produção para as empresas e as empresas vão contratar mais, vai gerar mais renda na economia. No curto prazo. No curto prazo, só que no longo prazo, esse consumo, o que você percebe? Ele não é pautado numa renda real do trabalhador, né? Tá pautado em quê? Em um empréstimo, ou um uso de um cartão de crédito, ou numa linha de financiamento, né? Que pode se tornar o quê? Uma dívida não pagável. E aí que entra a inadimplência. Isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte, porque agora eu fiquei até curiosa com essa questão e eu sei que o Fernando também falou da questão da economia ser cíclica e tem esse fator tempo, curto e longo prazo, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. Então a gente conversa sobre isso no próximo bloco, ok? O Teoria e Prática volta já.
Bom, Juliana, nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão de diminuir o consumo das famílias, e aí que gera a inadimplência. Quando vocês analisam essa inadimplência, ela é mês a mês? Como que é o cálculo? Bom, pode ser mês a mês e comparar um determinado mês com o mesmo mês do ano anterior. Então, se nós pegarmos os dados, né, comparar julho de 2014 com junho de 2014, né, um mês em relação ao outro, nós tivemos um aumento de 4% da taxa de inadimplência. Que é alto. Que é alto. Mas se você pegar julho de 2014 e comparar com julho de 2013, nós tivemos um aumento de 11%. Nossa, é muito mais alto. Então, esse que é o reflexo do crédito que foi dado lá no passado. Isso. E hoje como reflexo até... Como funciona? Aliás, passando até para o Fernando, né, nós conversávamos aqui no intervalo, normalmente a pessoa ela teve um crédito maior, ela teve a aquisição de um bem que possivelmente não conseguiu pagar esse bem. Isso, não em longo prazo. conseguiu honrar sua dívida, né? E esse fato dela não conseguir honrar a dívida nesse momento é o que faz com que a taxa de inadimplência aumente, né? E também representa uma questão muito importante, que é o quê? O esgotamento de uma determinada ação, de uma determinada política que foi muito utilizada nos últimos anos para o crescimento da economia, que é a concessão de crédito. Mas aí, lógico, eu sou leiga, mas por que deixar chegar no limite? Isso é viável dentro da economia? Olha, Érica, o que ocorre é que a política de crédito, ela traz grandes resultados no sentido de aumento de emprego, né, e aumento de poder aquisitivo, consumo, que são facilmente observáveis, né? São impactos que o governo toma uma medida de aumento da concessão de crédito hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, você já percebe as lojas vendendo mais, o comércio mais ativado. Deixa todo mundo feliz. Deixa todo mundo feliz, exatamente. Basicamente. Porém, existiriam outras formas, né, que garantiriam o bem-estar das pessoas ao longo do tempo, como, por exemplo, a questão da redução de uma carga tributária, né? Medidas que estimulem uma maior qualificação do funcionário, né, das pessoas. Só que isso não é visto claramente no curto prazo, talvez. Exatamente. É aí que complica, né? E os governos, que são os responsáveis pelas decisões políticas que afetam as economias, são governos eleitos. Sim, então, o impacto das decisões ao longo do tempo é levado em consideração quando se faz a escolha da decisão. Querendo ou não, são governos de 4 anos. Eles calculam como deixar a população feliz em 4 anos, talvez colocando aí para 8. Exatamente. Enfim, não vamos entrar numa questão até partidária, que é bastante complexa. Sim. Mas isso também é um reflexo na diminuição de investimentos da indústria, da produção interna? Olha, podemos pensar que é uma escolha. Ao mesmo tempo que uma sociedade estimula o crescimento por meio do consumo, né, a questão do estímulo ao investimento acaba ficando em segundo plano. Sim. O investimento acaba sendo visto não como algo que precisa ser estimulado pelo governo de alguma forma, mas sim como uma decisão apenas do empresário. No mundo de hoje, o empresário realmente é o indivíduo que vai tomar a decisão de investimento, considerando as expectativas com relação ao futuro. Sim. Mas o governo tem um papel central em construir essas expectativas associadas ao futuro, né? O que a gente percebe é que o governo quis criar expectativas associadas ao quê? Ao grande mercado interno brasileiro, ao potencial de consumo desse país. Sim. E não a melhoria qualitativa do consumo, dado melhores produtos. No longo prazo. No longo prazo. E aí eu não resisto. Juliana, desafio. Nesse cenário todo, quais são os desafios que você acredita que, independente de quem entre no governo, agora para 2015, quais são os desafios que vão enfrentar na economia? Penso que principalmente a chamada reforma tributária, né, como muitos economistas também visualizam. Né? Colocam isso, mas porque eles vão ter que fazer? Por isso é um desafio. Acho que chegou no limite, né, dessa política de concessão de crédito, e a reforma tributária ela viria no seguinte sentido, de facilitar o empresário, os investimentos, né, por parte do empresário, a simplificação do sistema, né, e também desonerar o consumidor do imposto sobre o consumo.
Também. Só que o reflexo, ou a forma de visualizar não é no curto prazo, né? Não. Então, nós temos um dado, né, que se a gente parar para pensar, só sobre o ICMS nós temos 27 legislações diferentes. Entendi. Então É você aí que já entra a começa. questão da burocracia, Sim. que é muito grande. Sem dúvida. Você compartilha, Fernando, dessa opinião? Compartilho. Eu vejo que a necessidade de uma reforma tributária agora é iminente, né? A questão do estímulo à economia pela concessão de crédito já chegou no limite. A pessoa não vai comprar um novo carro, uma nova geladeira, um novo imóvel. Ela já se aproveitou dessas benesses no passado. E as empresas, elas têm que buscar alternativas no mercado, elas têm que buscar crescer. E para isso, uma reforma tributária facilitaria muito a realidade dos investidores e a realidade de toda a população brasileira. Sobraria dinheiro que hoje é destinado para tributação e para a burocracia, para o quê? Para o atendimento das necessidades das pessoas, o que de fato é o mais importante dentro da economia. Então, sabe que eu conversei também no Teoria com o Marcelo Carreri e o Fernando Sim. Soares, que é amigo de vocês na instituição, e eles foram enfáticos num dado de que a presidente Dilma, na época que colocou como expectativa para o governo, ela colocou uma expectativa de crescimento muito grande e não atingiu, ou atingiu praticamente somente a metade dessa expectativa. Em relação à expectativa, você acha que hoje dá para colocar uma expectativa grande como ela colocou no atual cenário? Seria leviano da minha parte dizer que logo nos primeiros anos de mandato, independente daquele que vier a ser eleito, né, a partir de 2015, nós tenhamos uma alta taxa de crescimento no nosso país. Por quê? Porque o crescimento da economia brasileira depende da realidade interna, onde nós já discutimos aqui, estamos em um momento em que a economia já não cresce tanto quanto crescia anos atrás. Sim. E também depende da nossa relação com o comércio internacional. Então, mas colocar uma expectativa maior não favorece a questão dos investimentos, de as empresas, os empresários acreditarem nisso? Infelizmente, Érica, a expectativa ela não é colocada. Tá. Ela é construída a partir da percepção do empresário e do consumidor com relação ao seu futuro, com a relação à melhoria do seu bem-estar. E nesse ponto, não é necessário ser economista, mas a gente percebe que o futuro, né, no nosso país, é um país muito rico, as pessoas melhoraram de vida, melhoraram de renda, mas é leviano a gente pensar que haverá uma melhoria enorme nos próximos anos. É mais sensato pensarmos que aquele que vier assumir em 2015, se quiser garantir altas taxas de crescimento no futuro, né, daqui a 2, 3 anos, ele terá que cumprir certas missões, organizar melhor a estrutura econômica, e aí a questão tributária que a Juliana colocou Que deveria ser incluso. Fundamental, Certo. deve ser colocado em curso sim, mas para isso talvez tenhamos que pagar com um crescimento menor, mais modesto nos primeiros momentos. E essa é a chave para que as coisas melhorem. Sem dúvida. E aí aquela questão do cenário, né, Juliana? Porque a presidente Dilma pega um cenário positivo com o governo anterior, que foi do Lula, mas não deixa um cenário tão positivo para a pessoa que vai assumir a partir de 2015. Essa expectativa realmente pode mudar, né? Ela pode transformar aí a questão do governo. Você acha que quem assume vai ter uma visão por parte da população e dos empresários pelo cenário negativo? A princípio, sim. Independente, né? Sim, porque vai precisar de medidas mais pensando a médio e longo prazo. Que não dá para enxergar assim tão rápido. Não. Né? Então você só vai colher os frutos mais para frente. Sem dúvida. E isso pode atrapalhar um pouquinho quem assumir. Mas, como brasileiros, esperamos que isso surta efeito e efeito positivo em longo prazo. Fernando, para a gente encerrar, eu gostaria de saber do curso, porque é muito gostoso conversar com vocês, é outra entrevista com o Marcelo e o Soares também, e dá para perceber que vocês gostam da área e sabem também como, talvez, ensinar pessoas a como mudar o Brasil, principalmente numa visão econômica. O curso de Economia, você agora é coordenador do curso de Economia, começou agora em 2014. Nos dê somente algum parâmetro. Está sendo bem procurado? Os alunos já estão bastante empolgados? Uma boa expectativa em relação ao curso?
Olha, a melhor expectativa possível, Érica. Nós estamos muito felizes, né, com a implantação do curso na área de negócios nesse ano de 2014. O curso ele veio para somar e consolidar a área de negócios da Uniararas, já que o economista, por tudo isso que foi discutido, né, você percebe que é o profissional que dá a visão de futuro. E é uma né? peça-chave na área de negócios. É central, né? Não é à toa que ele aparece tanto na mídia, não é à toa que é um profissional que sempre é um formador de opinião. E o curso da Uniararas, ele veio para preencher uma lacuna muito importante aqui na nossa região. É de um profissional que tem uma visão clara sobre o mundo, clara sobre a região, sobre a economia, sobre o ambiente de negócio, mas que também é pragmático, sabe tomar decisões, sabe colaborar com o empresário nas escolhas que ele tem, por exemplo, com relação ao investimento. Sem dúvida. Né? Então, nós temos tido um feedback muito positivo dos nossos alunos. Nossos alunos têm se dedicado muito aos estudos, isso me deixa muito feliz como coordenador. E temos sim uma visão de que é um curso que veio para somar na área de negócios e com certeza iremos colher grandes frutos e em breve teremos grandes profissionais aí no mercado, nas empresas e no governo para tornar esse país melhor, né? Exatamente, espero poder entrevistar então depois os alunos economistas com a mesma visão que vocês têm, uma visão talvez num cenário melhor do Brasil. Um prazer conversar com você, Fernando. Um prazer, Juliana. Obrigada pela presença. E é isso aí. Eu fico por aqui com os economistas com mais uma visão nos desafios da economia brasileira. O Teoria e Prática deixa o e-mail para quem tiver dúvidas ou sugestões. teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima.